Trocar a reclamação pela gratidão. Você não vê Nossa Senhora reclamando. Você já viu? Lê a Bíblia, onde que ela está reclamando? Ai, que calor. Ai, que barriga pesada. Ai, que menino grande. Ela não reclama. Por que Maria não reclama? Porque ela acredita que tudo na vida dela é vontade de Deus. Por que você só procura Deus quando deu errado? Deu errado, aí meu filho, é missa da família, é menzena, é trezena, e ajoelho no milho. Você vai começar algo, pergunta para Deus: meu Deus, tu sabes o que está aqui, mas faça o que for bom para mim. Espera. Tudo quando você for começar, pergunte para Deus: é vontade do Senhor para mim? Casalzinho aí apaixonado, quer construir uma casa, eles não rezam não, reza não. Aí já compra o terreno, já levanta as paredes, depois uma pipinada danada. Você não rezou no início, vai rezar no final. Vá, falou: meu Deus, se for o seu sonho para mim, me abençoa, abençoa meu dinheiro. Estou indo hoje à tarde olhar um terreno, se for para eu morar ali, que dê tudo certinho, que eu tenha até um bom desconto, nós estamos precisando de desconto. Abençoa meu terreno, deu tudo certinho, é um sinal da mão de Deus. Deu um pepino, você fala: opa, é um sinal, não é aqui, né? Você é exemplo disso, né? Terreno foi para lá, é assim, meus irmãos. Deus, ele vai fazendo, vai levantar a casa. Ô meu pai, antes de colocar o primeiro tijolo, eu estou te consagrando esse terreno. Vem na missa, traz a água, na hora da bênção, abençoa a água. Lá no seu terreno, joga água no seu terreno para tirar os olhos gordos. Falou: meu Deus, se for para dar certo, é aqui que eu vou construir a minha casa. Aí você vai levantando a casa. Você tem sonho de uma casa maior, fazer uma churrasqueirinha, uns azulejos. Vai rezando, gente. Nós temos que deixar que Deus realize a vontade dele em nós. E a vontade de Deus para nós é muito melhor que a nossa vontade. Primeiro ponto, vida de oração. Segundo ponto, realizar a vontade de Deus. Terceiro ponto, isso aqui tem gente que não gosta não, é precisa. Visitar os parentes que mais precisam. Qual é o terceiro? Interessante, tem gente que não visita parente, mas não visita amigo. Amigo. Tem uns que nem saem de casa mais. E tem gente que diz: família, eu, mulher e filho, o resto é adendo. Não, meu irmão, tem que visitar seus tios, seus primos, o vovô e a vovó, as pessoas doentes. Maria ouviu da boca do anjo que Isabel já estava grávida há 6 meses. Isabel não era jovem, era uma senhora. E Maria vai até Isabel para servi-la. Mas Maria não vai levando qualquer coisa. Maria leva 3 presentes. Quais são os 3 presentes? Primeiro presente, repita alto: Jesus Cristo. Isabel vai dizer: que honra a mãe do meu Senhor. Segundo presente, Espírito Santo. Qual é o segundo? Quando a sua saudação chegou ao meu ouvido, a criança pulou de alegria. Terceiro presente, alegria. Qual é o terceiro? Alegria. Quais são os 3 presentes que você precisa levar para a sua família toda? Jesus, Espírito Santo. Um dia eu estava celebrando o batismo. Criança não mente, mente? Você quer saber uma verdade? Chame a criança longe do papai e da mamãe e pergunta. Falam tudo. Criança não mente não. O pai e a mãe que ensina a mentir. Um dia eu perguntei no batismo assim: para que serve padrinho de batismo? Tinha uma criança ali, ó. A criança respondeu: para dar presente. Só isso que o padrinho está servindo. Falei: o padrinho de batismo, ele tem que levar sempre 3 presentes: Jesus, através da palavra; o Espírito Santo, através do testemunho; a alegria, através da oração. Foi esses presentes que Maria levou. Maria era pobre,
Maria não levou ouro, incenso, mirra. Maria levou o que ela tinha. E o que ela tinha? O Espírito. Ela carregava o Filho e ela era uma pessoa alegre. O que você tem levado e trazido dos seus familiares? Eu não sei se na sua família tem. Não estou falando do mal, estou falando da verdade. Na minha tem gente fofoqueira e desocupado. Aí a pessoa vai na casa de alguém e vê o que está lá, e ouve conversa. Ela sai de lá e vai para a casa do outro parente para retratar o que foi. Aí a família toda começa com tititi. Ou não tem? Na minha tem. A tia. Ninguém está aguentando essa mulher. Ela vai na casa de um, vai na casa do outro, e ela não está vendo o que está acontecendo. O que está acontecendo com titia? Eu falei titia, lembrei de dieta muito bom. A titia. A titia tem herança. O que a titia está acontecendo? Está acontecendo o que eu vou retratar para você, meu irmão. Ela não é convidada para aniversário, ela não é convidada para almoço, a família toda entra na van e vai passear, a titia fica vendo navios. Por quê? Porque ela leva tudo e traz tudo. Ela nunca levou Jesus, ela nunca levou o Espírito Santo, e ela nunca foi uma pessoa alegre, reclama de tudo e de todos. Uma pessoa assim termina sozinha. Seja como foi Nossa Senhora. Ela foi na casa de Isabel levar o que ela tinha de melhor. Quarta lição: fale alto. Trocar a reclamação pela gratidão. Você não vê Nossa Senhora reclamando. Você já viu? Lê a Bíblia, onde que ela está reclamando? Ai, que calor. Ai, que barriga pesada. Ai, que menino grande. Ela não reclama. Por que Maria não reclama? Porque ela acredita que tudo na vida dela é vontade de Deus. Ela é escrava da vontade de Deus. Leia o Magnífica. A minha alma, olha aqui, a minha alma engrandece o Senhor. Exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a pequenez de sua serva. O Senhor fez em mim maravilha. Maria tem uma boca bendita, uma boca que diz as coisas de louvor a Deus. Gente, vamos tampar o sol com a peneira, não. Imagina se você fosse Nossa Senhora e fosse ganhar um menino num curral. Você que tem hospital, tem casa, você já reclama de tudo. Ai, que água fria. Ai, meu pé está inchado. A sandália não entra. O táxi não chegou. Imagina se você fosse ganhar o seu neném numa estrebaria. O que você não ia reclamar? Os homens, imagina se você fosse José, o tanto que você não ia reclamar de não ter dinheiro. Aí, ó, mulher está esperando o filho de Deus, nem um cavalo tem para dar, nem uma charrete, tem que subir no lombo do burro mesmo. Deus podia ter escolhido um homem melhor. Você não vê Maria nem José reclamar. Eles trocaram a reclamação pela gratidão. Fala alto. Quem é agradecido é mais feliz. Geralmente as pessoas ingratas são tristes. Só repetir para fixar. Qual é a primeira lição? Oração. Segunda lição? Realizar a vontade de Deus. Terceira lição? Visitar os parentes que mais precisam e levar coisas boas. Quarta lição? Trocar a reclamação pela. Quinta lição? Fala que vai estar do seu lado assim, que ó. O problema da sua família está bem debaixo do seu nariz. E me responda, o que está bem debaixo do seu nariz? A boca. Maria nos ensina o valor do silêncio. Tanto é que tem uma imagem que se chama Nossa Senhora
Quando Maria levou o menino Jesus ao templo, José do lado, 2 rolinhas numa gaiolinha, eram pobres. Chegou Simeão falando de todas as coisas maravilhosas. Chegou Ana exaltando o menino. Como que o evangelho termina? Maria guardava e meditava todas essas coisas no coração. Maria não era de falar, Maria era de meditar. Não sei se você já notou o tanto que a língua atrai problemas para a nossa família. O tanto que a sua família briga porque tem gente que fala demais, ou que não fala. Eu atendo mulheres, né? E as mulheres casadas reclamam: padre, peça a Deus para soltar a língua do meu marido, como soltou a língua de Zacarias. O homem não fala. Daqui a pouco eu vou colocar na mão dele uma tabuinha para ele escrever, igual colocar na mão de Zacarias. Eu falo, ele fica assim para mim, ó. Eu falo com ele, e aí? Aí ele faz para mim assim, ó. Tem silêncio positivo e tem silêncio negativo. Ao invés de falarmos de problema, de doença, São Francisco de Assis disse: se as suas palavras não forem melhor do que o seu silêncio, não vale a pena dizê-las. Tem hora, gente, que é muito melhor você ouviu uma ofensa, alguém da sua família falou que não devia, você tem na ponta da língua uma boa resposta, você verá que o silêncio realiza milagres. Nossa Senhora do Silêncio, rogai. Reze mais isso. Ó Nossa Senhora, me ensine a fazer silêncio com aquilo que é preciso e falar aquilo que é necessário. 6º ensinamento: não exigir do outro mais do que ele pode dar. Qual é o 6º ensinamento? Gente, abre bem o ouvido nisso. Mulher casada, abre o ouvido. Pai, abre o ouvido. Tem gente que pede demais, mais do que o outro pode dar. Você não pode exigir do outro o que o outro não pode dar. Dá um testemunho pequeno. Vocês conhecem a minha mãe. Um doce de pessoa, não é porque é minha mãe não, mas é um doce. Gentil, alegre, simpática, abraça a todos. Está quase sendo candidata a vereador Itaúna. Eu vi conhecer tanta gente. Eu ando com ela, falei: mãe, vamos, peraí, cumprimentar fulano, ciclano. Alegre, bem de vida. Cheira a gente, beija a gente, eu cheiro ela, arrumo o cabelinho dela, é uma festa. Meu pai não. Meu pai é mais sério. Hoje ele está bem mais acessível. A gente já abraça, já conversa um pouquinho. Já consegui falar que eu amo ele, já falou que me ama também. Tá bom, né? Tá melhorando o negócio. Mas ele é mais... é um homem, né? E eu falava com a minha mãe assim: não entendo por que a senhora é tão carinhosa e meu pai é tão desligado. E aqui para nós, eu puxei ela e meu irmão puxou ele. Eu sou afetuoso, carinhoso, abraço, cheiro. Meu irmão não. Meu irmão chega, benção, benção. E ela fica assim: vem cá, meu filho, vem cá. Ih, a senhora, mãe, que mel. Aí vai. Mas ele vai não gostando. Um dia minha mãe me contou uma coisa que eu desconhecia, a raiz do problema. Ela me disse assim: meu filho, você está exigindo do seu pai o que ele não pode te dar, porque ele não tem. Quando a gente exige do outro que ele me dê o que ele não recebeu, eu estou fazendo o outro sofrer, porque ele não recebeu. E minha mãe me contou. Minha mãe é a filha mais velha de 2. Ela e o Paulo. Meu tio Paulo já faleceu. E ela contava que a minha avó, muito carinhosa, colocava ela num joelho, o meu tio no outro joelho. Ele estava as mãozinhas, ela ficava brincando com os 2. Era 2. Abraçava, cheirava, carregava os 2 pequenininhos. Meu pai, ele é filho de uma família de mais, não sei se são 16 ou 17 irmãos. É uma família grande. Minha mãe me perguntou: você não acha
que a dona Almira colocava 8 no colo e 9 no outro. Na época da minha avó Almira, que eles moravam em Maravilhas, a minha avó falava rindo, mas era uma verdade. Minha avó falava: lá em casa era assim, é um saindo e o outro entrando. O menino nem tinha completado 1 ano direito, já tinha nascendo o outro. Como que o meu pai cresceu? Usando roupa do irmão mais velho. Quem cuidava dele era a irmã mais velha, que a minha avó estava cuidando dos meninos pequenos. Ele não aprendeu o que é colo de mãe, cheiro de mãe, abraço de mãe. O pai muito rígido, o pai muito nervoso, aqueles caras de roça, muito turrão. Meu pai casou. Quando veio eu, meu irmão, ele olhava para nós dois, ele pensava: o que eu faço? Porque ele era filho de 17, ele não sabia, na cabeça do meu pai, o que é ele ser um bom pai. Não deixar faltar nada lá em casa, ter bife todo dia, na cabeça dele, ter bife todo dia, e a gente não passar falta do que precisava na escola. Tanto é que ele pagava, falava com a minha mãe: não deixa os meninos comer sem bife não, compra bife. Porque na cabeça ele não comia carne quando era pequeno, então ele queria dar para nós que ele não teve. E o que ele não teve? Carne, bife todo dia. E aqui para nós eu não gosto de carne, então não resolveu muita coisa. Hoje eu entendo que a minha mãe tem um jeito de amar dela e que meu pai tem um jeito de amar dele. Hoje eu vejo que é amor, mas o amor ele é diferente. Imagine se eu fosse exigir do meu pai o tratamento que minha mãe me dá. Ia ser um sofrimento para ele. Ele não teve o que a minha mãe teve de sobra. Maria me ensina isso. Quando José, ao chegar com ela em Belém, não arrumou hospedaria alguma, mas ele preparou o curral. Maria poderia ter dito assim: eu ganhar menino curral? Você está louco? Só que ela sabia, o curral é o melhor de José. O curral é o que ele dá conta de preparar. O curral é o melhor que ele tem para me oferecer. Você namora? Você está noivo? Você já casou? Quem sabe que o melhor que o seu marido, a sua mulher tem para você é um curral. Se ele só sabe daquilo, ame o pouco que ele faz. Não exija mais do que o outro pode te dar. Você deveria ser com o seu irmão é tão comunicativo, você é vergonhoso, você só fica quieto. Você devia ser como seu parente é assim, você é... Gente, cada um é um. Quando a gente respeita o jeito de ser do outro, o outro se sente amado. Quando o anjo apareceu para José e disse: pega Maria e a criança e foge para o Egito. Eu não duvido do que eu vou te dizer. Eu tenho certeza que José queria ter arrumado uma carruagem com 6 cavalos, manga larga machador, com um cocheiro, um ar-condicionado, não é não? Um frigobar, água mineral para Maria. Mas o que José não tinha? O que José não tinha? Tempo. Tinha tempo. José só tinha tempo de arrumar o quê? Um burro. E ele arrumou o melhor burro que ele conseguia. E falou para Maria: vamos fugir para o Egito, porque o Herodes vai tentar matar o menino. Onde que eu vou, José? Daquele jumento ali, ó. O jumento ainda faltava uns dentes, hein? Maria olhou, ela não falou nada, mas ela pensou: é o que temos para hoje. E Maria sobe no burro. Por que você não lê na Bíblia Maria reclamando do burro? Porque naquele momento o lombo do burro era o melhor que José tinha para oferecer. Entendeu porque de vez em quando seu marido é tão burro? Porque é o melhor que ele tem para oferecer. Precisamos amar o melhor no pior, para que o melhor aconteça por nós. Precisamos amar a pessoa como ela é, para que ela venha a ser o que deve ser. Maria não olhou o burro, Maria olhou o coração de José. E o que José deu conta de arrumar?
um lombo de burro. Maria nunca exigiu de José mais do que ele pode dar. Olha para cá. As famílias de hoje não sofrem por causa disso, não. Sua família, juntando a sua família toda, são 5 salários. Os filhos exigem dos pais uma vida de uma família que recebe 20 salários. Hoje ninguém quer. Hoje não tem mais, né? Quando eu era pequeno tinha conga. Não tinha conga? Não tem mais conga, não é verdade? Eu ia para o colégio fazer educação física de conga. Mas não era bonitinho, não era feia, não. Hoje em dia não é bonito mais, mas era o que temos para a época, não é verdade? Eu ia de conga. Os filhos de médico, pessoas ricas de Itaúna, já tinham tênis. Eu ia de conga. E um dia que eu caí na bobagem, falar com a minha mãe assim: ô mãe, minha mãe picando com a faca desse tamanho, picando cenoura para mim assim, ó. O que é? Eu fui de conga. Meus colegas riram da minha conga. Ela só podia me dar um tênis. Minha mãe parou de picar cenoura, sem ameaçar, apontou a faca para mim e disse assim, sem ameaçar: o dia que você casar, ou não, né? Porque você vai ver o preço que é manter uma casa. E nessa época, meu filho, você não vai ter dinheiro para comprar tênis. É conga ou nada. O que você prefere? Conga ou descalço? Falei, não, minha conga tá linda. Amo a minha conga. I love you, conga. Vou embora, né? Por quê? Isso eu posso falar sem falsa modéstia. Eu não estou me elogiando. Minha mãe e meu pai fez algo por mim que eu agradeço até hoje. Isso eu agradeço até hoje. A minha vida e o meu irmão sempre. Nós somos muito bem cuidados. Cabelo cuidado, roupinha limpa, tudo muito limpinho. Mas a minha mãe nunca deixou a gente viciar em marca. Eu tenho que usar aquela... Não tem marca nenhuma. A marca, se você quiser, a única marca que você vai ter chama Havaiana. É a marca do chinelo na sua bunda. Você começar a reclamar, é a marca que eu vou te dar. Você quer essa marca? Não, é a que eu te der. Aí a gente acostumou. O meu irmão hoje, eu sou padre, então eu estou fora. Mas o meu irmão, fisioterapeuta, está fazendo uma outra faculdade, sai com a namorada, vai embalada, já está pensando em casar ano que vem, veste como um rapaz normal, não esquenta a cabeça com moda. A namorada fala, a gente vai em shopping, Samuel não gasta nada. Ele acha um absurdo, uma bermuda custa quase R$200. Ele fala, bermuda R$200? Eu falo, no malucão, R$200 eu compro 6. É porque lá em casa a gente acostumou. Tenha coisas boas, limpas, mas não se preocupe em ter uma vida que você não tenha condição. Se um dia você tiver, compre. Mas a gente foi criado sabendo. Eu não sou filho de rico, né? No início do ano, minha mãe estava numa casa de 24 cores. Eu falei, opa, estou abafando. Ano passado eu levei 12, meus colegas me humilharam. Esse ano eu tenho 24. Vocês lembram que as caixas de 24? Tem ainda? Era uma febre. Aí chegava na aula de educação artística, era a dona Paulina que dava aula. Aí entrava a dona Paulina. Bom dia, dona Paulina. Vamos à aula de educação artística. Não é apenas para colorir e desenhar, é para você colocar a arte na folha. Vamos abrir os nossos lápis de cor. Quem tem menos, dona Paulina ensina a usar menos. Quem tem mais, diversidades de tons. Eu falei, esse ano eu estou esnobando, eu tenho 24. Aí o menininho abriu assim a de 12, o outro abriu de 16, eu não. Eu peguei 24, 12 de cada lado. Até que chegou a chata da Jerusa, uma menina do meu lado, que era filha do médico, sentou do meu lado com uma pochete preta, na mesa. Eu falei, mas que pochete que é essa? Ela abriu a pochete era lápis de cor.
Eu abri a minha caixa assim, Jerusa fez, tudo. Meu Deus, não sei quantas cores, os meus 24 até sumiram. 24, mas gente, com que cara que eu ia chegar em casa e falar com a minha mãe assim: ô mãe, eu não vou levar as de 24 não, eu quero uma igual da Jerusa. Eu não ia levar nenhum, ela ia quebrar todos. Aí tem só mais uma coisa, tem o jogo do vovô, não tem? O netinho não sabe? Às vezes quando eu ficava assim: ô vovô, o que foi, meu filho? Meu aniversário está longe ainda, mas que eu estou gostando tanto de colorir. Você não tem lápis de cor não? Tem só 24. Ah, meu filho, você quer 36? Não, tem uma agora de 72. A Jerusa tem. Aí meu avô falou: meu filho, não é por nada não. Olha, meu avô era muito sábio, já faleceu, sou Bismarck, simpatia. Ele falava assim: ô meu filho, dinheiro o vovô tem até para te... Olha a sabedoria. Dinheiro o vovô tem até para te dar, mas eu não vou te dar para você não ficar iludido que você terá um patrão de vida igual a filha de médico. Para nós, o 24 está de bom tamanho. E a gente não ficava dando birra, rolando pelo chão, chutando canalha do vô não. A gente aceitava. Hoje em dia, meu filho, é diferente, né? Quebra tudo, eu quero. E tem que dar. E depois que dá, eu não quero essa marca, quero importar. Lançaram um lápis de cor, era um flagelo. Hoje em dia o negócio é caçar Pokémon. Na minha época não tinha Pokémon não. Tinha um lápis de cor, se vocês já usaram, manifeste aí. Ele tinha 4 cores num lápis de cor. Aí você ia colorindo assim, você ia rodando o dedo, aí ia mudando os tons de verde. Já verde escuro, claro, azeitona, né? Aí ia fazendo assim, ó. Meu filho, a minha mãe me deu uma caixinha com 4. Era o amarelo, vermelho que passava para amarelo, o verde, azul e tinha mais um, cor primária. Isso aqui era 4. Fiquei satisfeitíssimo. Gente, nós temos que aprender a não exigir do outro mais do que o outro tem para dar para a gente. São alguns exemplos que eu lembrei da minha infância, mas deu bem para você aplicar na sua casa, não é? Os adolescentes abrem a geladeira de manhã, tem lá suco, Gatorade, refrigerante, pão, queijo. Eu vou para a escola com fome, tem nada para eu comer. Nada para comer tinha minha avó, que ia para a escola com mingau de fubá com folha de taioba, que almoçava arroz com ovo, que tomava café 5 horas para não precisar jantar e para não tomar café cedo, para não ficar com fome de noite. Não é verdade? Hoje em dia tem de tudo, mas exige sempre. Último ponto para aprender com Nossa Senhora: posso perder separado, mas preciso encontrar junto. Vamos repetir? Posso. Maria estava numa caravana e ela fez assim, ó, e não viu Jesus. Falou: tá bom, está com 12 anos, deve estar com José. José olhou, não viu Jesus. Está com 12 anos, deve estar cuidando da mãe dele. Caminharam um dia, na hora do lanche, a família toda sentou. Onde está Jesus? José perguntou: mas não estava com você? Maria: comigo não, achei que estava com você. Ele ficou em Jerusalém. Vamos voltar. Perderam separados, mas foram procurar. Papai e mamãe, posso dar um conselho? Posso? Nunca use a denominação seu filho para o seu filho. Marido, o que o seu filho está fazendo? Não, é nosso. O filho se perdeu, é por causa da mãe, você passou a mão demais na cabeça dele. Você foi muito... Não, os dois têm que buscar os filhos perdidos. Você não vê Maria criticando José, você não vê José falando de Maria. Perdeu, então vamos voltar. Tem hora que é preciso voltar para começar de novo. Quem sabe, meus irmãos, esta missa de hoje, Semana da Família, o jubileu do santuário aqui de Nossa Senhora Aparecida, não é esse momento de você voltar para encontrar os que ficaram para trás?
voltar e pensar que você não pode exigir do outro mais do que ele pode dar, voltar e pensar que aquilo que você disse magoou o outro, você deve fazer mais silêncio, voltar para aprender a não reclamar, mas agradecer, voltar para visitar os parentes, idosos, esquecidos, julgados, doentes, internados, voltar para realizar a vontade de Deus, voltar a ter uma vida de oração. Há uma música muito bonita, Neuci, não sei se essa vai, eu era pequeno, nem me lembro, essa estava aí, não é? Eu vou ler uma coisinha. Essa música toca o meu coração porque era a música que eu cantava quando eu estava na catequese, na primeira comunhão. Eu era pequeno, nem me lembro. Juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. Nas Ave Marias que eu rezava, às vezes esquecia algumas palavras. Aí tem outro pedacinho e vem o refrão: Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Você sabia que para a mãe o filho nunca cresce, né? Sabia ou não sabia? Tem filha de quarentão, já casou, de vez em quando a mãe liga: aí meu filho, tudo bem? Está comendo bem? Está dormindo? Não é assim? Para Maria, quando ela olha para nós, nós somos aquelas crianças da coroação, crianças que precisamos dela, que a amamos, que a coroamos, que a devotamos. Antes da canção, nos perigos, nas angústias e nas incertezas, pensemos em Maria, invoquemos a Maria. Ela esteja sempre em nossa boca e em nosso coração. E para obter a ajuda de sua oração, não esqueçamos de seguir o seu exemplo e colocar na nossa família as 7 lições de Maria: oração, realização da vontade de Deus, visita aos parentes, louvor, silêncio, não exigir mais do que o outro pode dar, perder o separado, encontrar junto. Com seu apoio não cairemos, sobre sua proteção não temeremos, se ela nos guia não nos cansaremos, se nos é propícia chegamos ao fim, e assim experimentaremos em nós mesmos o que com razão se diz: e o nome da Virgem era Maria.